Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo aqui do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos aqui reagir a um pouco do Seleção Sport TV e muito mais. Vamos aí repercutir um pouco sobre tudo isso. Vamos ver também como é que é a projeção dos próximos 5 jogos do Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Na minha opinião, o Botafogo leva um pouco de vantagem na questão da dificuldade desses confrontos. Mas a gente vai olhar já já isso tudo. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Só um recadinho, pessoal que comenta aqui nos vídeos e tal, por favor, lembrem de olhar para ver se eu não respondi. Eu respondo os comentários quase todos, alguns não, mas quase todos. E tem falado pessoal que, tá interrompendo muito aí o vídeo, tô aqui lá e tal. Nem sempre eu interrompo. Tem alguns vídeos que eu preciso interromper, porque senão eu posso acabar levando algum tipo de punição por direitos autorais, por não criar um conteúdo novo em cima daquele conteúdo, por já estar na internet, no YouTube aí, em outros canais, eu tenho que picotar um pouco e mesclar a minha opinião com o conteúdo para não ficar repetitivo, para não ficar igual o que postaram e eu levar algum ferro por questão de direitos autorais, conteúdo reutilizado. Então, espero que entendam, eu sempre respondo aqui, e quem falou que eu estou interrompendo muito o vídeo, lê os comentários, cara, eu te respondi e você não viu. Então, bora pro vídeo. Até a gente falou ontem no troca de passe, é principalmente pelo desempenho que vem tendo. Claro. Né? Essas três equipes que estão à sua frente, né? Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, vêm realmente tendo um melhor rendimento do que o Flamengo nesse momento. Então fica muito difícil você tirar, sei lá, porque precisaria, né, que os outros perdessem pelo menos 2 jogos, você ganhasse os seus jogos para poder você entrar nessa briga. É complicado. Pode acontecer? Pode. Enquanto a matemática diz que sim, né, não dá pra gente dizer que não. E não é assim uma conta... São 6 pontos perdidos, cara. Não é assim algo de outro mundo, de absurdo. É que realmente o Flamengo, até o momento, não dá mostras. O Flamengo tem 3 vitórias a menos. E com as suas próprias escolhas de priorizar as Copas, também não parece ser um projeto. Quero o título brasileiro de todo jeito. O Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. E ele chegou no sábado à 6ª vitória seguida. É isso que o Flamengo vai precisar se quiser ser campeão brasileiro. Algo desse tipo. E merecendo, né, Ana? Jogos do Palmeiras, as vitórias vêm merecendo. Ele faz por onde os resultados. Eu trabalhei em 2 jogos do Palmeiras, me chamou muita atenção, principalmente no primeiro tempo, como ele vem com tudo. Ele vem para amassar, para resolver. Né? Os jogadores estão com combustível cheio, recuperaram. Dudu tá voltando agora. Então, ao contrário do Flamengo, o Palmeiras tem apresentado soluções. Sai Estevão, entra Rafael Veiga, Exatamente, beleza. você tá sem o seu melhor jogador. Isso. O Flaco tá fazendo gol. Já. O Veiga estava no banco, o Veiga tá voltando agora. E era um jogo contra o Galo, que é um rival, em Campinas. Que é fora que é fora da casa, não é a casa do Palmeiras. Exato. É praticamente um campo neutro. Mas voltando à era das soluções, Dudu provou que pode ser uma solução. Maurício e Veiga jogando junto. Então. Todo mundo achava que não poderia isso acontecer. O Abel tá achando essa solução. Então, assim, ele vai buscando. Tá sem Mike, tá sem Marcos Rocha. Então, assim, sem Piquerez, sem o Caio no penúltimo jogo, agora voltando. Então, assim, ele encontra soluções para jogos difíceis e tá na caça. Ó, essa sequência de 6 vitórias começa contra o São Paulo, 23ª rodada. Aí tem um amasso no Cuiabá, 5-0. Uma vitória sobre o Furacão fora de casa, 2-0. Mais um 5-0 sobre o Criciúma. Ganha do Vasco fora de casa, 1-0. E ontem em Campinas, como mandante, derrotando o Galo. Então são jogos que mostram mais uma vez o Palmeiras na hora H muito ligado. Botafogo bobeou, o Palmeiras está ali para pegar essa liderança. Eu acho que principalmente pela questão física, né? Quer dizer, essa vantagem que o Palmeiras vai ter até o final do campeonato de poder trabalhar a semana toda. Você via a jogada ensaiada, né? Aquele tipo de jogada só você pode fazer quando você tem tempo para treinar, para você executar, você praticar. Eu acho que a parte física ela vai ter uma importância muito grande para o Palmeiras, enquanto, vamos dizer, o Botafogo que está brigando em 2 frentes. E isso pode ter E, na verdade, na 36ª rodada que a gente vai ver quem é que tem mais garrafa para vender. Em São Paulo. E essa questão, para mim, assim, para mim o Botafogo é o time que mais joga, para mim.
O futebol que eu gosto de ver, bonito, objetivo, só que a gente não pode deixar de falar. O Botafogo, nos finais dos jogos, já tá sentindo, tá cansando. Já não é nem no Nesse final. jogo, 15, agora, a partir dos no 15. jogo com o Grêmio já foi bem abaixo, tudo bem que ele, e acho natural, e ele tirou praticamente 5 jogadores da equipe, depois teve que colocá-los, porque o Grêmio estava tomando conta do jogo. Mas assim, você já sente que é normal isso acontecer, o Botafogo já está diminuindo aquela pressão, aquela valência que tinha desde o começo do jogo. Então, E ele vai dar uma atenção para os duelos com o Peñarol, enquanto o Palmeiras vai estar focado só no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está aí pela segunda rodada seguida para nos lembrar, olha, não me tirem da festa, né? Goleou o Bahia 3-0 na semana passada e agora fez o dever de casa contra o Cuiabá. Bahia foi 4-1, desculpe. E agora fez o dever de casa contra o Cuiabá, ganhou por 1-0 o gol do Hércules. Com esse resultado, o Fortaleza vem aqui para lembrar, não me tirem da festa. Se bobear, eu tô aí. Não me tirem da festa, porque eu tô muito vivo, muito presente nessa festa VIP do Campeonato Vai ser um Brasileiro. jogo importante. Grêmio e Fortaleza, sexta-feira. O Vojvoda, eu acho que, na minha opinião, assim, o trabalho não precisa nem dizer, né? A pontuação que o Fortaleza está com o nível de investimento, eu acho que o trabalho do Vojvoda é na cabeça dos jogadores e impor assim. Agora é um jogo decisivo. Vocês têm que entrar no jogo como um jogo decisivo e corresponder. Eu acho que o Fortaleza, nesse ponto, ele sempre deixa a desejar em alguns momentos. É interessante essa rodada agora que a gente vai ter, que é desmembrada por causa das eleições municipais. Os 5 primeiros colocados jogam fora de casa. E aí, focando nos times que brigam pelo título, assim, com mais força, esses 3, vou colocar os próximos 5 jogos de cada um e a começar pela próxima rodada, evidentemente. Eu acho, Lédio, que o Palmeiras tem o compromisso mais fácil, na teoria, né? Na teoria. Bragantino fora de casa, o Botafogo vai encarar o Furacão e o Fortaleza vai ter o Grêmio fora de casa. O Botafogo tem o Flamengo pelo Bahia, Botafogo, fora não? de casa. Não tô botando a menor fé nesse Bragantino aí. Impressionante, cara, como o Bragantino não me inspira a menor O confiança. Bragantino está fazendo um campeonato muito ruim. Mas assim mesmo ele está ali pelo meio da tabela. Depois, o Botafogo recebe o Criciúma, o Palmeiras visita o Juventude e o Fortaleza recebe o Galo. Aí o Botafogo vai ter esse mesmo duelo contra o Bragantino fora de casa. O Palmeiras tem um confronto direto contra o Fortaleza. Em casa. Em casa, no Allianz. Depois, o Botafogo vai pegar o Vasco em casa, quando o Palmeiras visitará o Corinthians fora e o Fortaleza terá o Juventude fora. E na última rodada, o Botafogo terá o Cuiabá, possivelmente até já rebaixado, a seguir nessa toada. O Palmeiras... Não é o Grêmio, né? Porque na 33ª rodada, desculpa, é na 5ª rodada. Então o Cuiabá não estará rebaixado, é na 33ª rodada, perdão. O Palmeiras vai encarar o Grêmio em casa e o Fortaleza terá o Vasco em casa. Esse jogo aí do Botafogo, o segundo aí contra o Criciúma, eu não sei se esse jogo vai ser no Newton Santos, porque nesse dia tem um show do Bruno Mars no Newton Santos. Então, acho que esse jogo vai no show, Léo? Pô, quero ir, hein? Se você sabe, porque você já comprou o ingresso. Eu quero ir, cara. Não, você vai? Eu fui intimado aí. Pô, cara, posso com você, Lédio? Você tá diferente, hein, Lédio? Só você compra assim, assim, você pode comer. Você não tá na vergonha da minha Compra companhia, seu não, ingressinho. Você tá soltinho, hein, amigo? Minha mulher... Você tá soltinho ultimamente. É Rock in Rio, empolgada, Você tá por dentro do negócio. Tem que comparecer, né, meu amigo? Você tá me dizendo que eu tô usando roupa de rapper, tal, calça... Você tá moderninho. Você quer ir ao show do Bruno Mars Eu quero ir com você, cara. Quero do seu lado, a gente vai dançar junto nesse show. Tu vai morrer de tédio, velho. Vou botar o LED pra Qual que é uma música pra sacudir. Tu agora quer que eu cante? Um quer que eu bata, você quer que eu cante. Não quero que você bata nada. Quer alguma coisa mais? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, tá tudo bem. O Botafogo pode ficar 2 jogos fora do Newton Santos. Shows do Bruno Mars. Provavelmente o Palmeiras também vai ficar. Qual outro show? Forfã. Esse eu não vou, não. Também não. O do Bruno Mars pretende. Provavelmente o Palmeiras também deve ficar. Deve ter show lá no Allianz. Sempre tem. Rapaz. Tá aí, ó. Bom, tá duro fazer uma aposta, né, cara? Tá muito imprevisível. De novo, como no ano passado. Tá muito duro, cara. Tá pegado. Tá muito duro. Cara, e o Fortaleza é muito vivo, cara.
muito vivo. Nesse cara. ponto aí ele tem vantagem, Cara, né? Porque vai jogar todos. eu, sinceramente, eu não descarto uma atropelada, cara. Eu não descarto, não. Uma atropelada? Por exemplo, São Paulo agora só joga o brasileiro. O Inter. O Inter tá com o jogo atrasado ainda. Bota a classificação pra gente. O Inter tá tem... atrasado. O Inter tem um jogo. Tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. 45. Então ele vai... Ele iria 48. Junto com o Flamengo. Na verdade, o jogo atrasado é Flamengo e Inter, né? Flamengo e Inter, exatamente. Um dos que eu dois- acho que, a princípio, está marcado para 30 de novembro. É. 30 de novembro. É que o Flamengo tem 3 pontos reais à frente do Internacional nesse momento. É que o Inter... cara, o bom momento vivido pelo Inter foi visto não só em campo ontem, mas também na arquibancada, né? Vamos chamar aqui o Rodrigo Brandão para falar do Botafogo. Fala, Brandão. Muito bem, Azevedo. A gente vai seguir repercutindo o empate do Botafogo na noite do último sábado, 0-0 com o Grêmio jogando lá em Brasília. Um resultado que não foi bom, principalmente pelos resultados da rodada. A 28ª rodada do Brasileirão foi definitivamente péssima para o Botafogo. Dos 7 primeiros colocados, o Botafogo foi o único que não venceu. Todos venceram, inclusive o Palmeiras, que diminuiu a vantagem para o Glorioso para apenas 1 ponto. O técnico Arthur Jorge evitou falar sobre os jogadores que entraram na vaga dos titulares e que não tiveram o mesmo desempenho, mas ele admitiu a baixa produção do time, dizendo que não foi um bom dia. O técnico português chega aqui no Papo 2 falando da missão que ele terá de dividir as atenções com as 2 competições que o time disputa ainda nesta temporada, Brasileiro e Libertadores, e que o foco deverá ser apenas no próprio time e não nos adversários. Não, eu acho que todos nós nesta altura queríamos estar a competir na frente do Brasileirão, queríamos estar na semifinal da Libertadores, na semifinal da Copa. As equipas grandes dispõem-se a isso, querem jogar nas decisões. O nosso foco tem de ser em nós próprios. Eu não tenho por hábito falar muito do adversário, ao contrário de quem muito fala do Botafogo, e eu preocupo-me exatamente de falar da minha equipa, dos meus jogadores, daquilo que é o que eu consigo controlar. E nós vamos procurar manter esta competitividade, esta consistência para poder estar na frente no Brasileirão, podermos atacar bem esta semifinal da Libertadores. São momentos e será um novo ciclo dentro de uma temporada de grande exigência. Aí, portanto, o técnico Arthur Jorge, ele que tem um problema que é de longa data para resolver e uma solução. O problema é fazer que Tiquinho Soares volte a ter a confiança e que volte a desempenhar o bom futebol do ano passado. Desde que o atacante Igor Jesus chegou ao clube, ele perdeu a posição de titular, mas mesmo assim vem tendo chances com o técnico português. Porém, ele não vem correspondendo. A boa notícia é o retorno de Júnior Santos, que entrou no segundo tempo contra o Grêmio, fez uma partida relativamente boa, tendo em vista o tempo que ele ficou afastado, participou do lance que gerou o gol do Botafogo que foi anulado, mostrando estar recuperado da lesão e mostrando que pode ser útil nessa reta final de temporada para as disputas do Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Libertadores que, a propósito, ele é o artilheiro, mesmo 2 meses longe dos gramados, ele segue sendo o artilheiro da competição com 9 gols assinalados. Valeu, Azevedo. Valeu, Rodrigo Brandão. Informações do Botafogo. Vamos lá, o Botafogo que vem tendo atuações convincentes. Eu acho que o Botafogo é uma equipe que, sinceramente, essa oscilação em alguns momentos é natural numa temporada como a nossa, mas é um time muito regular, né, Vitor? E assim, a gente discutiu muito sobre escalar os titulares ou reservas ou um time misto. Isso eu discordo, como foi no tá? sábado. Eu até te jogadores. entendo. Eu te entendo, mas eu preciso ser coerente. Eu tô há 3 meses aqui nesse microfone, inclusive exatamente esse aqui, falando que o elenco do Botafogo... Hoje tem esse aqui, né, Léo? Você confirma, Marcão, esse aqui, né? Eu tô há 3 meses falando aqui que o Botafogo tem um elenco recheado de opções, um elenco homogêneo, com jogadores que mantêm o nível quando entram, jogadores também de qualidade, um elenco que tem mais opções do que, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras, que são mais caros. Tô falando isso há 3 meses. Então eu não posso chegar aqui às 6h32 do dia 30 de setembro, depois de tudo que eu falei, e dizer, o Botafogo não ganhou do Grêmio porque poupou titulares. Ué, ora bolas, não é um elenco recheado de opções? Sim. Então, se você tem um elenco recheado de opções, você pode mexer em algumas peças de vez em quando para evitar o desgaste ou para evitar uma lesão. Agora, a gente precisa trazer também à tona o debate
de alguns atletas que não estão rendendo, e ouvimos, por exemplo, o Brandão citar o nome de Tiquinho Soares. Que não tá jogando nada, A realmente. atuação do Tiquinho no sábado foi constrangedora. E demorou a sair, hein? Demorou. E aí é o maior erro do Arthur Jorge. Eu não acho que o maior erro do Arthur nesse jogo contra o Grêmio tenha sido poupar jogadores. Poupar faz parte. Numa temporada desgastante. Sim. Respeito o teu argumento que você usou na transmissão. Você falou, cara, o Botafogo só vai jogar de novo no sábado. Tem uma semana e depois vai ficar 15 dias para você jogar por conta da data FIFA. Então vai poupar agora pra quê? Mas o Botafogo vem de um jogo muito desgastante na quarta-feira contra o São Paulo. Então por isso eu entendo que, sob o risco de alguma lesão, você pode segurar alguns atletas. Agora, o maior erro do Arthur Jorge nesse jogo foi a leitura. Ele leu mal o jogo. Demorou pra entender que o Tiquinho Soares não tinha mais condição de jogo. Não condição física, mas técnica. Ele tava errando tudo. Tem dia realmente que você não tá bem. Tem dia que é noite. O Tiquinho não tá jogando bem há bastante tempo. Mas nesse jogo especificamente ele estava atrapalhando. Ele estava atrapalhando o time. E aí ele tira o Matheus Martins, você até desabafou na hora. Ele tira o Matheus Martins. Foi um bom desabafo, procurem. E não o Tiquinho Soares, pra colocar o Igor Jesus, porque ele é apaixonado por uma formação com o Igor Jesus e Tiquinho jogando juntos. Não deu certo em nenhum momento ainda. Mas ele gosta. E aí, quando que o Botafogo melhora? Quando entra o Júnior Santos. Que bom ver o Júnior Santos de volta. Ele participa do gol anulado e foi muito mais participativo que o Tiquinho. Então eu respeito demais a história do Tiquinho. Ele merece ser campeão brasileiro, merece ser campeão da Libertadores por tudo que aconteceu, por todas as reviravoltas, por todos os problemas pessoais que ele passou. Mas se não tá rendendo, sai. Se você tem um elenco numeroso, se você tem um elenco de qualidade, usa as opções que tem. O Botafogo usou no meio-campo, usou nas laterais, mas no ataque ficou refém de um Tiquinho Soares que não jogou bem. Deixa eu chamar a galera, 99557-1013, vai. Fala, rapaziada da Transamérica, aqui é o Paulo de Guapimirim, botafoguense. Cara, aproveitando aí que a galera tava falando do Fluminense aí, vou botar mais lenha na fogueira, hein? John Textor tá de olho no John Arias. Pode apurar aí que não é causada, não. O cara vai jogar no fogão ano que vem, hein? Cara, eu acho que o John Arias quer ir pra Europa, né? Sim. Eu Se também ele quiser acho. voltar depois, beleza, mas o problema todo do John Arias é ir pra Europa. Ele tá falando isso porque o time do Botafogo hoje é formado por vários jogadores que passaram pelo Fluminense, né? Matheus Martins, Luiz Henrique, Marlon Freitas, enfim. Galera aqui do YouTube, Rafael. A Cigana Vascaína. Chiquinho esse ano só está servindo pra mascar chiclete, não está jogando nada. Também aqui, ó, o Pedro Gomes tá com a gente, ele tá falando sobre o Volta Redonda, já eu leio a mensagem dele, que eu tô buscando aqui as mensagens de Botafogo. Reinaldo Assunção, a verdade é que o único time que venceu o Palmeiras em 3 jogos seguidos foi o Botafogo, Libertadores, Brasileirão, Libertadores. Não tem um outro time no Brasil pra derrubar esse Palmeiras? Você tá esquecendo que o Flamengo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, né? Não ganhou 3 jogos seguidos, mas eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Sobre a situação do Palmeiras... Mas, por exemplo, não perdia pro Palmeiras no Allianz desde 2017. Sim, verdade. Você sabe pra quando está marcado o jogo Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro? Penúltima rodada? É a penúltima rodada do Brasileirão. E você sabe quando que é? Dia 1º de dezembro. Que coisa, hein? Você sabe o que tem dia 30 de novembro? Um dia antes? Decisão da Libertadores. A final da Libertadores. Obviamente, se o Botafogo for pra final da Libertadores, esse jogo vai ser remanejado. Mas esse Geralmente jogo... é antecipado. Então, olha aí o problema. Esse jogo pode ser a final do Campeonato Brasileiro. Se a pontuação seguir coladinha assim, 3, 4, 2, ficar assim. Nesse momento é de 1 ponto a diferença do Botafogo pro Palmeiras. Se continuar dessa forma, esse jogo tende a ser a final do Campeonato Brasileiro. E aí, o Botafogo, estando na final da Libertadores, o que é bem possível, faltam 2 jogos, E pode o ter que Peñarol jogar... é horrível. Então, pode jogar antes da final da Libertadores contra o Palmeiras. Pra isso, precisa de um elenco em boa fase. Esse jogo vai ser onde? Allianz Allianz. Parque. Olha o tamanho desse jogo. Pro Botafogo, o ideal seria que fosse depois da final da Libertadores. E não antes. Só que depois é a última rodada, dia 8. Mas eu acho que a CBF pode ter um pouquinho de bom senso. A exemplo que ela foi... Bom senso da Você é um CBF. piadista, Léo. Não, ela pode ter. Não falei que ela vai ter, mas ela pode ter um pouquinho de bom senso e remanejar esse jogo. É exemplo do que ela considera bom senso ao mudar a data do jogo do Flamengo e também do Atlético Mineiro na Copa do Brasil para essas equipes terem os jogadores à disposição com condições físicas por conta da data FIFA. Cara... E essa é outra polêmica. Eu tô preocupado, essa polêmica deu o que falar, né? Teve nota oficial, o Vasco começando a justiça. Eu tô realmente ansioso para esse Palmeiras e Botafogo, mas pro Botafogo ser campeão brasileiro sem sustos, o que é muito difícil, precisa abrir pelo menos 4 pontos
pra não depender desse jogo. Porque se depender desse jogo, se for depois, o Botafogo pode estar de ressaca, ou uma ressaca pós-título ou pós-vice-campeonato, e se for antes, pode estar mobilizado pra final. Ou seja, até nisso o calendário ajudou mais o Palmeiras do que o Botafogo, pela incompetência do Palmeiras, que foi eliminado pelo próprio Botafogo, né? Pois é. Mais mensagens aqui, ó. William Macharlek, o pior é que o Arthur Jorge gosta de pôr o Tiquinho com o Igor. Gosta. Eu não gosto, mas ele gosta, né? E ele é o treinador, ele que decide. Jamile Viana, o Botafogo não pode ser flanelinha de novo, se liga Botafogo. E aí o Ricardo Augusto fala, com o Jacaré é o Júnior Santos. Ele, o Tiquinho Soares, perderá espaço, tomara que não entre mais. Eu torço pela recuperação do Tiquinho, cara, mas hoje... mas ele não tá bem realmente, cara. Com o Botafogo jogando nesse nível, ele não tem espaço no time. É verdade. Bom, pessoal, vou dar aqui a minha opinião com relação a essa projeção aí dos próximos 5 jogos de cada um dos 3 primeiros colocados. Na minha humilde opinião, eu acho que esse confronto da 29ª rodada, que é a próxima, é muito equilibrado. Tanto Botafogo, Fortaleza e Palmeiras, todos os 3 jogam fora de casa. E todos os 3 enfrentam times que já tiveram seus bons momentos ano passado, mas que esse ano estão muito em baixa, estão na parte de baixo da tabela, que são Atlético Paranaense, Red Bull e Grêmio. Potencial de melhora todos eles têm, mas não apresentaram isso até agora no campeonato. Acho que é equilíbrio total ali, não me surpreenderia se os 3 ganhassem seus confrontos. Mas, por serem jogos fora de casa, pode rolar surpresas, né? 30ª rodada, Botafogo pega o Criciúma no Nilton, o Palmeiras sai para enfrentar o Juventude em Caxias do Sul e o Fortaleza enfrenta em casa, recebe em casa o Galo. O Botafogo enfrenta o time, no caso dos 3, né, citados, Criciúma, Juventude e Galo. Para mim o inferior é o Criciúma e além disso é no estádio Nilton Santos, é em casa. Então nós temos a maior chance aí de pontuar melhor dentre os 3 concorrentes aí ao título. Na minha opinião, encarar o Juventude lá dentro, o Fluminense perdeu ponto lá, o Botafogo perdeu ponto lá, o Vasco perdeu ponto lá, o Flamengo perdeu ponto lá, vários times grandes foram lá e perderam ponto. É uma grande chance do Palmeiras tropeçar, encarar o Juventude lá dentro. A não ser que a gente tenha, logicamente, aquela boa e velha marmotinha do apito. Mas vamos lá. E o Galo é sempre o Galo. Fora, dentro de casa, lógico que ele pode não ser o Galo doido que bota medo em todo mundo, o melhor time do Brasil, que já foi há outros anos. Mas é um time que dificulta. A gente viu o Palmeiras sofrer, ter que ter ali o lau-lau, né, para ganhar do Galo. Então, mesmo sendo em Fortaleza, o Galo pode dar um trabalho, pode arrancar um pontinho aí, quem sabe. Tá brigando pela vaga no G6, vai que. Eu acho que nessa rodada o Botafogo leva vantagem por ser em casa e ser com o confronto mais tranquilo. Lembrando que tropeços acontecem, tá? Eu não estou aqui avaliando zebras. Estou avaliando a projeção mais coerente. 31ª rodada, teremos Botafogo jogando fora contra o Red Bull. Teremos o confronto direto entre Palmeiras e Fortaleza jogando no Allianz. Bom, Botafogo novamente tem o confronto mais tranquilo da rodada entre os 3, que é o Red Bull. Palmeiras e Fortaleza enfrentam cada um ao outro. Não estou falando que será essa posição deles até lá, mas hoje é o 2º e o 3º. Pode ser que até lá mude, seja o 1º e o 3º, ou, não sei, o 3º e o 4º, não sei. Mas, por enquanto, são o 2º e 3º lugar do Brasileirão. É um confronto dificílimo. Palmeiras leva ligeira vantagem por ser na sua casa, mas tudo pode acontecer. Mais uma chance do Botafogo ganhar e ver aí seus rivais tropeçando. Alguém vai tropeçar, ou um ou os 2. Aí, 32ª rodada, Botafogo tem um clássico contra o Vasco na sua casa, no Nilton. O Palmeiras também tem um clássico, mas é fora de casa, na Neoquímica Arena, onde é dificílimo de jogar. E o Fortaleza também pega o Juventude fora de casa, que eu acabei de falar, que pro Palmeiras, então se aplica para eles também. É um confronto difícil, é um dos times que você vai visitar com um cagaço de perder ponto, porque geral vai lá e perde ponto. Então é mais uma rodada onde pode ser que a gente consiga pontuar melhor que nossos rivais. E essa 33ª rodada também muito favorável ao Botafogo. Nós temos o Cuiabá no Nilton para o Botafogo, nós temos o Palmeiras no Allianz recebendo o Grêmio e nós temos o Fortaleza recebendo lá no Ceará o Vasco. Todos jogando em casa. O diferencial é que Cuiabá
é mais fraco que Grêmio e também é mais fraco que o Vasco. Então, se parar para analisar os próximos 5 confrontos de cada um dos times, comparando aí os confrontos entre eles, o Botafogo tem a primeira dessas 5 rodadas equilibrada com os rivais, né? Como eu falei aqui. Nenhum ali é muito mais difícil que o outro e todos jogam fora de casa. Então há um equilíbrio ali entre o nível de dificuldade que cada time vai enfrentar. Dessa aí para baixo, da 30ª até a 33ª, 4 jogos. Nesses 4 jogos eu analiso que o Botafogo tem confrontos mais tranquilos do que Palmeiras e do que Fortaleza. Então essa é a chance. O Botafogo tem que entender. E além disso tem um agravante positivo pra gente. Nós estaremos sem jogos de Libertadores. Não teremos Libertadores nessas próximas 5 rodadas ali, atrapalhando, se enfiando no meio. O Botafogo pode passar aí e pode ter aí o pulmão tão bem refrescado como o Palmeiras vem tendo nesses próximos 5 jogos. E esses próximos confrontos aí podem dar ao Botafogo a gordura que a gente vai precisar ter quando chegar na hora de enfrentar o Palmeiras pelo Brasileiro na casa deles. Principalmente tendo em vista que se nós conseguirmos chegar à final da Libertadores, passando pelo Peñarol, a final está marcada, vamos dizer assim, para o mesmo final de semana do jogo contra o Palmeiras. Logicamente, o jogo do Palmeiras será remanejado para frente ou para trás, porém para frente não tem data. Provavelmente, o Botafogo terá que enfrentar o Palmeiras antes do River ou Galo na final, caso chegue lá, claro, estamos com essa hipótese. E aí você tem que enfrentar um Palmeiras no teu cangote, na casa deles, uma quase decisão do campeonato, ou seja, força máxima, jogo tenso, cansativo, desgastante, para depois viajar para a Argentina e ter um outro jogo tenso, cansativo, desgastante, com mental lá no alto, que é a final da Libertadores, primeira da história do clube, na casa de um possível rival, que pode vir a ser o River. Então serão 2 jogos dos finais seguidas, no espaço aí de 3, 4 dias no máximo. Então o Botafogo precisa aproveitar essa sequência mais tranquila dos próximos 5 jogos para, quem sabe, abrir aí, quem sabe 4 pontos ou um pouquinho mais, quem sabe, e chegar nesse jogo contra o Palmeiras podendo se dar ao luxo de não vencer e não perder a liderança. E aí ficaria faltando só 2 jogos para acabar o Brasileirão. E aí é você ganhar esses 2 jogos e pum, campeão. Só vai depender de si para ser campeão, caso consiga manter a liderança após o jogo contra o Palmeiras. E se chegar no jogo contra o Palmeiras em condições de, mesmo que perca, manter a liderança, é o principal, é o mais importante, para vocês até não influenciar negativamente a final da Libertadores, caso venha a disputar ela. Então, como eu falei, aqui, vamos projetar, sinceramente, vamos dizer que o Botafogo tem pleníssimas condições, não é nenhum absurdo dizer que o Botafogo consiga ganhar os 5 jogos. Sério, não é absurdo. Tendo um time descansado, focando apenas no Brasileirão, é totalmente possível ganhar os 5 jogos. Vamos dizer que, no máximo, a gente tropece em um deles. Seja um empate, vamos dizer assim. Nós ganharíamos 13 pontos, tá? Então, vamos dizer que o Botafogo está com 2 pontos. Já que a diferença entre Fortaleza e Botafogo é de 2 pontos, teria 0 Fortaleza, teria 1 o Palmeiras e teria 2 pontos o Botafogo. 2 mais 13, 15. Palmeiras, digamos que ele também ganha ali do Red Bull, empate com o Juventude, ganhe ou empate do Fortaleza, ganhe ou empate do Corinthians e ganhe do Grêmio. Nós temos aí 2 vitórias certas, então são 6 pontos, mais um que ele já tem, né, que é um abaixo da gente, 7 pontos. E entre Juventude, Fortaleza e Corinthians, você tem a possibilidade de ganhar os 3, tem, lógico que tem, mas tem de empatar os 3, perder um deles. Gira muito, você está ali entre ganhar 9 pontos ou ganhar 1, 2, 3, 5, é muito relativo. Olha a margem que a gente pode chegar a abrir do Palmeiras, caso a gente tropece só uma vezinha nos próximos 4 jogos. É uma sequência que o Palmeiras pode tropeçar, não apenas uma vez, mas mais de uma. Porque encarar o Fortaleza é difícil, encarar o Juventude fora de casa é difícil, encarar o Corinthians na Neoquímica Arena, um clássico ainda,
é difícil. E o Fortaleza também, confrontos dificílimos contra o Palmeiras, Juventude fora de casa, o Grêmio fora de casa. Então, cara, eu acho sinceramente que se o Botafogo entrar focadaço, o Arthur Jorge falar, pessoal, aqui nós vamos definir o Campeonato Brasileiro nas próximas 5 rodadas. Entrem com tudo que vocês podem dar. Depois a gente vê o que vai dar nos outros jogos, nas rodadas seguintes, após essas 5. Mas nessas 5, nós temos que amassar com tudo que a gente tem. Se a gente ganha as 5, ou se a gente ganha 4, empata uma, eu acho que fatalmente o Botafogo será campeão brasileiro. Nós podemos definir o Brasileirão nessas 5 rodadas. Se a gente não tropeçar, ou tropeçar uma vez só, seremos campeões brasileiros, porque fatalmente Fortaleza e Palmeiras vão tropeçar. O Palmeiras nem se fala, porque o Palmeiras é aquela lógica do quanto mais tempo você está ganhando, mais próximo você está da derrota, porque ninguém ganha para sempre. Então, a chance de você perder o próximo jogo vai aumentando, porque uma hora a derrota tem que vir. Então, Palmeiras que não perde, acho que uns 6, 7 jogos, eu acho que contra a Juventude, Fortaleza ou Grêmio, com algum desses times aí, eles vão tropeçar feio. E aí é a chance de a gente abrir os 4, 5 pontos e segurar esses pontos até a 36ª rodada, que é o confronto entre eles, Botafogo e Palmeiras. Quer dizer, Palmeiras e Botafogo, que será na véspera, muito provavelmente, da final da Libertadores, caso a gente se classifique. Então, pessoal, é isso. Eu, por coincidência, esses dias estava olhando essa tabela e fazendo essa mesma análise que o Sport TV botou no programa ontem. E tô otimista, cara. Tô otimista. Pare de pensar que já era, porque não era, não tá tudo perdido. Pelo contrário, está muito melhor do que a gente imagina. Pessoal, é isso. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!